Eu venho à tribuna para repercutir e me referir à audiência que tive o privilégio de, pela indicação do presidente da comissão, o senador Eunício Oliveira, de presidir uma sessão das mais importantes que já pude presidir aqui nessa casa, que trata da reforma do Código Penal. Vossa Excelência, que preside essa sessão, estava lá, o senador ex-ministro Aloysio Nunes também, e por uma iniciativa da comissão, nosso relator, senador Pedro Taques, presidente Eunício Oliveira, nós tivemos a presença de dois grandes juristas desse país, o doutor Luiz Carlos Gonçalves e o ex-ministro, grande advogado, professor Miguel Reale Júnior. Inclusive, ontem tomamos conhecimento que foi colega de turma do senador e ex-ministro também, Aloysio Nunes. E foi um debate extraordinário, daqueles que o plenário deveria também se inspirar para realizar. Como, aliás, essa iniciativa da mesa diretora de trazer para cá grandes temas, talvez esse tema que estamos tratando, da violência no país, da perda do valor da vida no nosso país, possa ser um dos temas a fazer parte desse debate. E foi extraordinário, primeiro que eram advogados atuando. Eu não sou acostumado a tribunais, tomei um certo susto, mas para os advogados me parece que aquilo é um linguajar, é uma maneira natural do debate. Mas tudo em volta do novo Código Penal. O professor Miguel Reale Júnior foi o grande colaborador para a reforma do Código Penal no começo dos anos 80, especificamente de 1980, quando começaram as tratativas, até 84, quando foi concluída. Ele, inclusive, relatou que, em determinado momento, abandonou no fim dos trabalhos. E o professor Luiz Carlos Gonçalves é o relator do anteprojeto que estamos apreciando, que é fonte de inspiração, porque foi elaborado pela comissão conhecida como Comissão de Notáveis e que serve de base para o trabalho que estamos procurando fazer na comissão. Nós estamos falando de algo que mexe com a vida dos brasileiros. Eu ontem fiz uma referência sobre o país que nós tínhamos em 1940, quando foi feito o Código Penal, e com o país de hoje. Hoje nós temos 117 leis penais. Nós temos 1.757 tipos penais. O país é completamente diferente daquele país que tínhamos lá em meados do século passado. A população brasileira é outra. Mas o país tinha 30% da população, naquela época, de 41 milhões de brasileiros, vivendo nas cidades. Era um país rural. Hoje, a população se aproxima dos 200 milhões de habitantes e 84% vive nas cidades. O fato, senhora presidenta, é que a expectativa de vida também dos brasileiros chegava a 50 anos. Agora chega a 75 anos. Mas com a reforma do Código Penal, feita em 84, a última reforma, por mais boa vontade que tenham tido os juristas e o próprio parlamento que apreciou e deliberou sobre a matéria, o fato é que de lá para cá a situação só piorou. Em 1984, naquele ano, a taxa de homicídios no Brasil, por exemplo, era de 13 para cada grupo de 100 mil. Hoje, são 26 para cada grupo de 100 mil, exatamente o dobro. Ora,
se a intenção da reforma do Código Penal era estabelecer uma atualização dessa legislação que é tão importante para o país, mas ela certamente visava deixar o país sem tanta violência. Mas esse resultado não foi alcançado. O fato concreto é que nos últimos 30 anos foram assassinados no Brasil 1.090.000 pessoas. Esse número ele é tão grande que nos coloca, do ponto de vista do número de homicídios, em primeiro lugar no mundo. Essa taxa de homicídios para cada grupo de 100 mil nos coloca na seguinte situação. Já falei isso aqui na tribuna e volto a falar hoje. O país, eu não quero comparar o Brasil aqui com a França, com os Estados Unidos, com a Inglaterra, com os países europeus, nem mesmo asiáticos, mas comparar as taxas de homicídios vergonhosas no nosso país com os nossos vizinhos. No Brasil, são 26 assassinatos para cada grupo de 100 mil por ano. No Uruguai, são 6. 6 assassinatos para cada grupo de 100 mil por ano. Na Argentina, senhora senadora Ana Amélia, que preside a sessão, são 5. Nós somos 26 homicídios por ano. Na Argentina são 5 para cada grupo de 100 mil. No Chile, são menos de 2. No Japão, por isso que eu quero comparar com os vizinhos, é menos de meio para cada grupo de 100 mil. Então, o que passa no nosso país para convivermos com isso? Foram 52 mil homicídios o ano passado. Eu mesmo estou apresentando, e quando nós vamos olhar os números, a grande maioria das vítimas e dos réus estão entre 15 e 30 anos. A grande maioria. São jovens se matando nesse país. Jovens pobres. Talvez por isso não se chame tanta atenção. Ontem eu até fiz um comentário, e obviamente que não é um comentário querendo simplificar, mas eu divergi, ou procurei apresentar uma divergência de um comentário que ambos os convidados tinham apresentado, porque eu acho que o novo Código Penal, quando nada, ele é um bom aliado para as políticas de segurança do país. Ele tem que ser um bom aliado para que se faça uma mudança nessas estatísticas. Quer dizer, quando foi feita a última reforma, nós tínhamos 13 assassinatos no Brasil para cada grupo de 100 mil. Agora são 26. Está indo para o interior a violência. Isso está acontecendo no Acre, está acontecendo no Nordeste, está acontecendo em vários lugares. Nós estamos agora com a missão de fazer a reforma do Código Penal. Certamente, a sociedade de hoje é completamente diferente da de 84 e diferente da de 1940. Nós temos que estabelecer regramentos novos que evite o conflito e leve à violência que nós estamos. É óbvio que sem a ação do aparelho de Estado, da segurança, nós não vamos resolver nada com a lei. Nada, absolutamente nada. Está aí o caso do Rio de Janeiro. Você tem vários espaços no Rio de Janeiro, que já foi capital, que a polícia não pode chegar. Não pode acessar. E aí está se criando as unidades pacificadoras. Isso é fato. Mas o que eu estou querendo dizer, o que eu falei ontem, é que o meu estado, por exemplo, e eu não pude explicar, o meu estado era o mais violento do país, nós chegamos a ocupar. Mas houve uma ação conjunta do governo federal, ainda no presidente Fernando Henrique, o ministro era o José Carlos Dias, foi lá comigo, depois no governo do presidente Lula, e o fato é que o Acre hoje, o número de homicídios é de 19. Abaixo da média nacional, nós éramos mais de 50, por cada grupo de 100 mil. Mas eu ouso dizer que com a ação do governador Tião Viana, com essa lei, nós estamos chegando perto do que a gente chamaria de piso. Porque o sistema prisional é um problema, que é outro assunto que eu acho que, inclusive, nós devemos tratar paralelo a essa reforma do Código Penal.
Mas, ouso dizer, ontem mesmo foi colocado, no país não tem limite para a instalação de estabelecimento que vende bebidas. Todo lugar do mundo que eu vou, onde eu passo, tem regras para abrir, para fechar, para funcionar algo. Fui tentar fazer mudanças como essa, aí há um movimento contra. Em tudo que é lugar do mundo, tem tempo para as pessoas dormirem, ter sossego, ter silêncio, ter paz. No Brasil não tem, não, é tudo aberto, abre quinta-feira e tem o horário dos assassinatos. Isso tem horário. Não é segunda, terça, quarta, não é na hora do expediente. Os assassinatos acontecem num mix de droga, bebida, e muitos não sabem nem como aconteceu, saem de casa juntos e um mata o outro. Então, nós temos que estabelecer algumas regras, estabelecer alguns limites que certamente serão grandes aliados, mas sem a ação das polícias, sem a ação de políticas públicas, nós não vamos alcançar os resultados que certamente a sociedade tem expectativas que alcancemos. Eu digo sem dúvida que de 84 para cá, o fortalecimento das polícias, do judiciário, surgiu o Ministério Público, estadual, federal, o aparelho de Estado conseguiu uma certa robustez para agir, mas o número de homicídios dobrou. E agora, a cada 20 anos, 1 milhão de pessoas são assassinadas, as estatísticas são essas. Eu espero, sinceramente, o debate de ontem foi extraordinário e eu queria passar aqui para ouvir um senador que me pede uma parte, que tem certamente, está dando já uma contribuição enorme à nossa comissão e nos dá uma garantia de que nós vamos conseguir elaborar uma lei dos tempos atuais, que é o senador Aloysio Nunes Ferreira. O senador Aloysio, como ex-ministro, certamente é um dos que nos dá uma garantia de que nós vamos fazer um bom trabalho naquela comissão, pela maneira ponderada que tem e determinada também de tomar atitude. O senador tem coragem de independente da função, até de líder que ocupa, mas de passar o seu ponto de vista e muito sempre vinculado à realidade do nosso país, de outros países, das sociedades. Então eu ouço com satisfação uma parte de Vossa Excelência, senador Aloysio Nunes, ex-ministro. Muito obrigado, senador Jorge Viana, Vossa Excelência, que presidiu ontem a reunião da comissão com tanta competência e que tem participado ativamente com a sua experiência de ex-prefeito, ex-governador, de experiência de homem de Estado que para nos ajudar a fazer um bom Código Penal. Ontem a reunião, Vossa Excelência tem toda a razão, foi uma reunião importantíssima, porque vinha se cristalizando na opinião jurídica do país dois campos pareciam absolutamente antagônicos e com a total ausência de diálogo entre eles. Né? Quase duas doutrinas, assim. Exatamente, dois campos inconciliáveis, um rejeitando a visão do outro. Um campo representado pelos juristas que integraram a comissão e que fizeram um bom trabalho, cumpriram o seu papel nas limitações de tempo que tinham, e, de outro lado, juristas que congregados em torno de instituições, que eu não diria instituições corporativas, mas instituições de reflexão, de estudo, de elaboração de doutrina a partir de uma riquíssima experiência profissional de advogados, como o Instituto de Advogados do Brasil, o Instituto de Advogados Criminalistas. E ontem, uma das figuras mais importantes desse grupo é o professor Miguel Reale. Não é? Então, ontem, depois de um início em que as faíscas voaram, porque os juristas têm realmente uma vocação polêmica, é próprio da profissão, especialmente os criminalistas, como lembrou ontem o professor Miguel Reale. Depois disso, chegamos a estabelecer uma ponte, o início de um diálogo e um desejo de colaboração recíproca. Isso foi muito importante, até para que nós possamos nos beneficiar, num clima de maior serenidade, das informações, das opiniões que vêm do mundo jurídico. Agora, foi também importante para que todos conhecessem, a comissão de juristas
e os advogados dessas instituições a que me referi conhecessem a realidade do trabalho que nós estamos fazendo. Não houve da nossa parte nenhum assodamento. O que houve foi o cumprimento do regimento interno, que prevê determinados prazos e prevê também a possibilidade da dilação desses prazos, como nós mesmos tomamos a iniciativa de dilatá-los. Em segundo lugar, o fato de que nós temos hoje, apesar de termos recentemente encerrado um período eleitoral, já temos mais, em que os senadores, muitos estão ocupados nas eleições, participando das eleições, nós já temos mais de 500 emendas. 500 emendas de senadores. Um patrimônio imenso que está sendo trabalhado pelo senador Pedro Taques, que já colheu parte considerável das emendas e já aplanou, no trabalho preliminar que fez, uma série de polêmicas que estava sendo suscitada essa série pelo competente trabalho da Comissão de Juristas. De modo que penso que a partir de ontem o caminho ficou aplanado para que nós possamos, sem assolamento, no tempo certo, deixando o tempo ao tempo para amadurecermos as ideias, mas, ao mesmo tempo, com um sentimento de urgência, de que é preciso dar ao país um novo Código Penal que facilite a aplicação da lei penal, que remova os impedimentos e as complicações que hoje perturbam a aplicação da lei penal, e mais, criando condições para que ao crime corresponda o castigo correspondente à gravidade dos delitos. Muito obrigado. Eu agradeço, para mim é uma honra a parte de Vossa Excelência, por toda a trajetória que tem, pelo advogado que é, por ex-ministro e parlamentar que é, e não tenho nenhuma dúvida. Eu, por exemplo, apresentei uma emenda, senador, porque eu estou tendo em vista tantos especialistas que estão nos ajudando e certamente com o calendário que estamos estabelecendo esse ano, nós vamos fazer no tempo necessário as modificações, e vimos ali que talvez o mais importante, como bem colocou Vossa Excelência, que tinham dois polos antagônicos se batendo, é a mediação que nós podemos fazer, né? Apaixonado pelo nosso país, por dar tranquilidade à sociedade, dar uma regra onde possamos ter nessa regra um aliado no combate à criminalidade no país, que é talvez, junto com o problema da saúde, os dois grandes temas de interesse do povo brasileiro, né? Melhoria na saúde e fim da violência que estamos vivendo. Eu mesmo estou me prendendo muito à questão da valorização da vida. Eu estou apresentando uma proposta que possa culminar no estabelecimento de 8 a 20 anos ao crime de homicídio. Hoje é 6. 8 a 20 anos. A mudança parece que não tem muito sentido, mas hoje, quem tira a vida de alguém e quem mata alguém não pode ter como ponto de partida uma pena mínima de 6 anos, que lhe dá o direito, inclusive, de cumprir pena em regime semiaberto. Ora, eu não conheço nada que tenha mais valor do que a vida humana. Então, eu vou me prender, por exemplo, nesse sentido. O projeto do novo Código Penal não altera os limites mínimos, nem máximos, da pena do crime por homicídio doloso, que são as mesmas estabelecidas, eu estou falando do doloso, né? Do projeto de Nelson Hungria, quando a expectativa de vida, até por esse lado, do brasileiro é de 52 anos. Mas não é só por isso. Para o homicídio doloso, a pena é bem mais elástica, indo de 6 a 20 anos. Mas a pena pela prática de um homicídio culposo é de 1 a 4 anos de prisão. Além da figura dolosa e culposa, o projeto cria o homicídio, isso foi debatido ontem, com culpa gravíssima, cuja pena é de 4 a 8 anos de prisão. Então, teríamos 3 tipificações. E vê-se que o projeto do novo Código Penal continua tratando a vida com um certo desvalor, na minha concepção. Todos os brasileiros falam, olha, para resolver um problema você tem que atingir o bolso do cidadão. É uma multa ou de uma empresa. No caso
da gente valorizar a vida, eu penso que nós temos que estabelecer, não é nenhum absurdo, uma pena que não possa levar o Brasil a ser conceituado como o país da pena mínima. E eu estou apresentando emendas como essa. Estou também preocupado, senador Aloysio, alguns países, nos Estados Unidos isso virou uma doutrina, é de você ter um aumento de pena quando o crime acontece em espaços públicos, dentro de transporte coletivo. Parece que não, mas isso tem modificado bastante, porque dá segurança para o cidadão mais carente, aquele que não tem nenhuma proteção. E tem uma comunicação, sim, com o delinquente, direto. Diz, olha, a tua pena vai ser agravada, fortemente, se você tirar a vida de um servidor público que trabalha na segurança. Sua pena vai ser agravada. O que é que está acontecendo hoje em cidades como Nova York e outros? Os crimes deixaram de ocorrer dentro de metrô, dentro dos ônibus, nas praças, porque agrava-se quando a pena quando o crime é cometido contra um agente público, quando é cometido contra ou num espaço público. Isso cria um ambiente que passa a dar segurança para aquilo que é um espaço frequentado pelo conjunto da população, especialmente a população mais carente. E isso está virando algo referência de eficiência no combate à criminalidade. Então, queria concluir, senhora presidenta, primeiro parabenizando o senador Eunício e o Pedro Táxi por estarem fazendo a boa condução, todos os membros da comissão, Vossa Excelência também é membro da comissão. Eu acho que nós temos que tratar esse tema como uma das maiores prioridades do ponto de vista da sociedade. E se o nosso Senado quer resgatar prestígio perdido, quer estabelecer uma relação de importância junto ao cidadão brasileiro, nós temos que tratar e deliberar sobre temas de interesse do cidadão brasileiro. E acho, hoje, que um dos mais importantes temas que temos a tratar é, sem dúvida, a reforma do Código Penal. É encontrar uma maneira de mediar os conflitos que a sociedade brasileira vive hoje. Eu mesmo, daqui a pouco, vou dar uma entrevista aqui no Senado. Acabou de acontecer esse episódio na Boate Kiss. Centenas de mortes. Eu fui dar uma olhada, os reclames todos, que levam o Ministério Público a abrir uma série de processos, questionando os alvarás das boates, casas noturnas, bares, não estão vinculados à segurança, senador Luiz. Estão vinculados à perturbação pelo barulho. Ora, e aí o que é que aconteceu nesse episódio? Entra uma ação do Ministério Público questionando o alvará, questionando a licença, do ponto de vista só do barulho. E aí eles fecham a porta de emergência para poder dar uma acústica, ter mais controle de acústica, faz revestimento com material tóxico, e 90% dos jovens que morreram ali foram mecanicamente, asfixia mecânica. Então, o foco nosso tem que estar vinculado à tranquilidade da ordem pública, ao barulho, mas à segurança do cidadão. Bares não tem limite, abre-se qualquer hora, fecha qualquer hora. Esse negócio não pode. Está se interiorizando. Aí dizer, mas está tendo um aumento de renda no Nordeste. Está real, está tendo um aumento de renda no nosso país. Estamos experimentando uma economia estável já há algum tempo. E a violência está aumentando, óbvio. Porque também o regramento que precisa ter nos municípios, nas cidades, para que se possa ter um pouco de paz, fechar pelo menos. Eu até falo, quando estou andando no interior, dá tempo até do pessoal se recuperar do porre. Não tem tempo para isso. É em tiriço, como diz o povo acriano. Então, eu concluo, é em tiriço. E eu estou seguro, quando eu prefeito e governador, eu adotei medidas como essa, restritivas para o funcionamento de unidades. É o melhor aliado que a gente pode ter. Dá tempo de recuperar, dá tempo das pessoas terem, porque seguramente, eu digo, acidente de trânsito e homicídios têm, inclusive, dia e hora para ocorrer. Eu fazia esse apanhado. Você identifica a via, a rodovia e o horário, porque está sempre vinculado a... Começa, por exemplo, na sexta-feira e vai até domingo, e com horário marcado e com vias
identificados. Não adianta chegar de manhã na cidade e pôr guarda de trânsito segunda-feira de manhã para evitar acidente. Não, ali pode ser para outra coisa. Quando eu fui identificar, eu fui pegar, mas que dia que ocorreu o acidente com morte? Aí começamos a ver que era sexta, sábado e domingo, e começava às 4 horas da tarde de sexta-feira, que estava vinculado com bebida, que estava vinculado com a madrugada, e aí você poderia agir naquelas 5, 6 vias. A mesma coisa os homicídios. Tem lugar marcado, tem data e tem motivação também. Mas são 52 mil assassinatos no ano passado. E eu acho que nós temos que fazer algo, e estou seguro de dizer aqui da tribuna, o Senado está fazendo algo para encontrar um aliado para as políticas de segurança pública, com uma legislação que possa, de fato, ganhar a confiança da sociedade e ser aplicável, com 1.757 tipificações criminais, com 117 leis. Nós não vamos a lugar nenhum. Vamos tentar fazer algo, e o ponto de partida é o trabalho da Comissão de Notáveis e a crítica daqueles que fizeram no passado e que têm muito a colaborar conosco no presente. Muito obrigado, senhor. Cumprimento, senador Jorge Viana. Precisamos substituir a cultura da violência que está sendo estimulada em nosso país pela cultura da paz e pela cultura do respeito à vida, como Vossa Excelência tão bem prega.